A história da Arca de Noé. Todos nós conhecemos o básico, certo? Um dilúvio global, um homem justo, uma embarcação gigantesca e animais entrando aos pares. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa história familiar existem segredos fascinantes, contradições no próprio texto bíblico e versões muito mais antigas que revelam uma origem surpreendente? Hoje vamos mergulhar fundo nos segredos que a Bíblia não contou sobre a Arca de Noé. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. Vamos começar com algo que vai te surpreender. A narrativa do dilúvio na Bíblia não é uma história única e coerente. Na verdade, são duas histórias diferentes, escritas por autores distintos, em épocas diferentes, que foram entrelaçadas por um editor. Os estudiosos bíblicos identificaram isso há mais de um século, e as pistas estão nas contradições do próprio texto. Vamos aos exemplos. Em Gênesis, capítulo 6, Deus diz a Noé para levar 2 de cada espécie de animal, um macho e uma fêmea. Mas poucos versículos depois, no capítulo 7, a instrução muda. Agora Deus manda Noé levar 7 pares de cada animal limpo, e apenas um par dos animais impuros. Então, afinal, eram 2 de cada ou 7 pares? A resposta é: depende de qual versão original você está lendo. E a duração do dilúvio? Gênesis 7 diz que as águas prevaleceram por 40 dias, mas o mesmo capítulo, um pouco mais adiante, afirma que foram 150 dias. Depois, o capítulo 8 detalha uma cronologia que totaliza mais de um ano inteiro. E como Noé soube que era seguro sair? Em uma parte da história, ele envia um corvo. Em outra, ele envia uma pomba, 3 vezes. Por que essas diferenças? Porque o texto de Gênesis combina 2 tradições orais distintas, que os estudiosos chamam de fonte javista e fonte sacerdotal. A fonte javista é mais antiga, mais narrativa, e descreve Deus de forma mais pessoal. Ele até fecha pessoalmente a porta da arca. A fonte sacerdotal é mais recente e se preocupa mais com rituais e números precisos. Isso nos mostra que a história de Noé não surgiu pronta. Ela foi compilada e editada ao longo de séculos. Agora, o segredo mais chocante: a história do dilúvio não é original dos hebreus. Ela foi, na verdade, adaptada de civilizações muito mais antigas da Mesopotâmia. Em 1872, um arqueólogo chamado George Smith estava traduzindo antigas tábuas de argila da Babilônia quando fez uma descoberta que mudou tudo, uma história de dilúvio quase idêntica à de Noé, mas 1000 anos mais antiga. Essa história faz parte da famosa Epopeia de Gilgamesh, datada de cerca de 2100 a.C. Na versão babilônica, o herói não se chama Noé, mas Utnapishtim. As semelhanças são impressionantes. Os deuses decidem destruir a humanidade com uma inundação. Um deus avisa Utnapishtim para construir uma embarcação gigante. Ele leva sua família e animais. O dilúvio cobre a terra, o barco pousa em uma montanha, e ele envia aves para ver se as águas baixaram. Quando ele sai, oferece um sacrifício, e os deuses sentem o doce aroma. Essa frase, doce aroma, aparece tanto em Gilgamesh quanto em Gênesis. Mas a história é ainda mais antiga. Uma versão sumeriana, a Epopeia de Atrahasis, de 1800 a.C., conta uma história similar. Isso não significa plágio. Significa que os autores bíblicos pegaram uma lenda muito conhecida na região e a readaptaram com um propósito teológico. Nas versões mesopotâmicas, deuses caprichosos destroem a humanidade porque as pessoas faziam muito barulho. Na versão bíblica, um Deus único e justo age por causa da maldade moral da humanidade. A história de Noé é a versão hebraica de um mito antigo, usada para ensinar sobre moralidade e a aliança com um único Deus. Vamos falar sobre a arca. Gênesis dá dimensões precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso dá mais ou menos 135 metros de comprimento. É um navio bem grande. Mas aqui está o problema. Construir um navio de madeira desse tamanho com a tecnologia da Idade do Bronze seria impossível. O maior navio de madeira já construído na história, o Wyoming, de 1909, era só um pouco maior e precisava de reforços de aço. Mesmo assim, sua estrutura de madeira se torcia tanto no mar que ele constantemente deixava a água entrar e precisava de bombas funcionando sem parar. Ele acabou afundando. Sem metalurgia moderna, um barco de madeira do tamanho da arca simplesmente se partiria ao meio. E pense na logística. Noé, com 600 anos, e seus 3 filhos construindo isso sozinhos. E o espaço para todos os animais, mais comida para um ano inteiro. A conclusão é que as dimensões da arca não são um projeto de engenharia, mas um símbolo. Os números têm um significado religioso, não prático.
Então, se a história é um mito adaptado e a arca é fisicamente impossível, de onde veio a ideia de um grande dilúvio? Provavelmente de eventos reais. Arqueólogos encontraram evidências de inundações catastróficas na antiga Mesopotâmia. Cidades antigas como Ur e Kish têm grossas camadas de sedimento que provam inundações devastadoras ocorridas há milhares de anos. Uma teoria ainda mais fascinante liga o dilúvio ao enchimento do Mar Negro. Há cerca de 7.600 anos, o mar Mediterrâneo rompeu uma barreira e inundou violentamente o que antes era um lago de água doce. Geólogos estimam que a água jorrou com a força de 200 cataratas do Niágara. Para as pessoas que viviam ali, aquilo foi literalmente o fim do mundo. Essas memórias traumáticas de desastres naturais foram passadas de geração em geração, evoluindo para lendas como a de Noé. Finalmente, o segredo mais importante de todos. O propósito da história nunca foi ser um relato histórico literal. Era uma poderosa parábola sobre destruição, salvação e recomeço. A história do dilúvio funciona como uma descriação e uma recriação. No início de Gênesis, Deus separa as águas da terra seca. No dilúvio, as águas voltam e cobrem tudo, revertendo a criação. Depois, a terra seca reaparece e Noé recebe a mesma bênção de Adão. Sejam férteis e multipliquem-se. É um reset cósmico. A arca não é só um barco. É um templo flutuante, um microcosmo da criação. E o arco-íris é o símbolo da aliança, a promessa de paz. Na mitologia antiga, o arco-íris era visto como o arco de guerra de um deus. Ao colocá-lo nas nuvens, Deus simbolicamente desarma seu arco, prometendo nunca mais destruir o mundo daquela forma. Esses segredos não diminuem o poder da história. Pelo contrário, a tornam mais rica e fascinante. A Arca de Noé é uma obra-prima de teologia narrativa, usando uma lenda antiga para transmitir verdades profundas sobre justiça, misericórdia e a chance de um novo começo. Essa é a verdadeira e surpreendente revelação da Arca de Noé. O que você achou dessa jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de descobrir os segredos por trás das histórias que pensávamos conhecer, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais investigações como esta. Obrigado por assistir e até a próxima!